Estamos de volta com o Bem Viver. Hoje o assunto é a menopausa. Estou aqui com a ginecologista doutora Fernanda Crozara. Doutora Fernanda, vamos primeiro responder as perguntas dos telespectadores. Se a gente tiver um tempinho, a gente continua o nosso papo. Josiane da Bauxita. Não aguento mais a onda de calor. Com o tempo ela pode acabar? Essas ondas de calores, elas são os sintomas os mais frequentes, os mais marcantes, talvez, da menopausa, e elas são mais presentes nesse período de transição. A tendência é que, ao longo dos anos, ela diminua bastante a intensidade e chegue até acabar. É claro que isso é muito individual. Tem pessoas que, mesmo anos e anos após a menopausa, elas continuam tendo essas ondas de calor. Sandra da Água Limpa. A menstruação volta com o uso de hormônios? A menstruação em si, não. A gente pode ter sangramento por causa do uso de hormônio, né? Mas isso tem que ser conversado com o seu ginecologista, porque dependendo do grau do seu sangramento, às vezes leva até a suspensão do hormônio. Júlia Barro Preto Mariana. A menopausa pode ser uma das causas da depressão e insônia? Sim, a menopausa com certeza ela pode ser um fator que contribua para a depressão e para a insônia. A insônia é relacionada também a as ondas de calor que podem interferir na qualidade de sono porque a pessoa acaba acordando demais, né? E a depressão essa questão do estado mais de tristeza, a mulher está passando por um período de uma mudança muito grande. Os sintomas acabam fazendo com que essa pessoa não ela começa a achar que ela realmente está envelhecendo, né? Isso leva a uma certa tristeza. Né? E pode ser sim dos fatores para contribuir com essa depressão. Claro que a depressão é uma coisa multifatorial, mas pode ser um fator sim. A Tânia de Saramenha. Mulher com endometriose pode realizar reposição hormonal? Geralmente não é indicado, não. Não, porque... Para quem não sabe, o que é endometriose? A endometriose é um pouquinho difícil de explicar. Não dá para explicar rapidinho. Ela é uma doença um pouquinho... Geralmente a pessoa tem um tecido que é endometrial fora do endométrio, né? Fora o endométrio, que é a parte interna do útero, ela tem tecido endometrial, por exemplo, na camada média do útero, ou então dentro da pelve, no ovário. Ah, tá. Entendeu? E essa endometriose, ela funciona à base de hormônio, digamos assim. Então, assim, a paciente que tem endometriose não é indicado fazer terapia de reposição, não. Carla Alto das Dores. É comum ganhar peso com a menopausa? Além da dieta, é indicado exercício físico para quem vive a menopausa? Nesse período que a paciente está entrando no climatério, geralmente o metabolismo tende a funcionar de uma forma um pouquinho mais lenta, né? Então a paciente realmente tem mais dificuldade de perder peso, né? E mais facilidade de ganhar peso. É muito importante que ela mantenha uma rotina de exercícios físicos, tanto aeróbicos quanto para enrijecimento, porque isso vai ser muito importante também na prevenção de osteoporose. E uma alimentação saudável, isso em qualquer fase da vida, né? E não seria diferente na menopausa. Talvez na menopausa a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, por exemplo, com a ingestão de cálcio, que vai ser importante, né? Porque sem cálcio a gente não forma osso. Então, assim, alimentos ricos em cálcio, leite, derivados de leite, couve, brócolis. E os exercícios físicos? Exercícios físicos. Maria do Carmo Bauxita. É essencial tomar hormônio na menopausa? Não é essencial, até porque os hormônios não são indicados para todo mundo. Existem várias contraindicações à terapia de reposição hormonal. Então, hormônio não é só para quem quer, mas é para quem pode também. Então, não é essencial. Tem que conversar com o seu médico e ver o que é melhor. Exatamente. É baseado na quantidade de sintomas e na intensidade de sintomas daquela mulher. Valéria São Cristóvão, Ouro Preto. A mulher perde a libido durante a menopausa? Com a queda dos hormônios, geralmente o desejo sexual ele tem uma queda sim, né? Se a paciente está fazendo terapia de reposição hormonal, ela pode ter um certo resgate dessa libido, né? Não é que vai voltar como era, até porque tem um componente psicológico muito forte também na libido, né? Ele não é só hormonal inteiramente. Então, assim, o período já é um período difícil, então o psicológico interfere muito também, né? E a gente não faz terapia de reposição hormonal só para tratar libido, né? Isso não, é igual eu falei, ele é baseado mais nos outros sintomas. Cristina Vila Aparecida, existe algum tratamento natural para a menopausa? Sim. Por exemplo, para quem não pode o hormonal, né? Com o hormonal? Para quem não pode usar o hormônio, a gente tem algumas alternativas
extrato de amora, isoflavona de sódio, que elas podem simular o efeito do hormônio no organismo e atenuarem esses sintomas. Tem mulheres que relatam melhora importante usando apenas os fitoterápicos. E o hormônio, ele pode realmente aumentar a incidência de câncer de mama? Agora é aquela minha pergunta, né? Ouvi falar isso já, mas a gente nunca tem certeza. Talvez essa seja a grande pergunta que rodeia essa questão toda da terapia de reposição hormonal, né? Porque sim, é verdade, existe um aumento na incidência que para alguns consideram discreto, para outros não, na incidência de câncer de mama. Por isso é tão controverso, né? Exatamente. Por isso a gente escuta tanto falar bem e mal do hormônio. Por isso que é tão controverso e é uma relação de risco-benefício. A terapia de reposição hormonal, ela é relação de risco-benefício. Então tem que ser muito bem discutido com o seu ginecologista, porque você vai saber, né, se você pode primeiro fazer essa terapia de reposição hormonal, se você não tem nenhuma contraindicação, né? E se você puder e quiser, né, quais são os riscos que você está assumindo a partir daí. Porque além disso, a menopausa também pode aumentar a incidência de outros tipos de doença. A menopausa... Mas aí, no caso, já não é o hormônio que eu tô falando, né? Não. A menopausa, como existe essa queda de hormônio no organismo, algumas coisas podem acontecer. Como a gente precisa do hormônio, do estrogênio, para sintetizar o osso, né? Então, após a menopausa, as mulheres tendem a ter essa perda de massa óssea, que essa perda de massa a gente chama de osteopenia quando ela é leve, mas pode levar até uma osteoporose, né? Então, assim, usar o hormônio pode até prevenir a menopausa? Isso ajuda? Pode, ajuda a prevenir. Porém, não é uma indicação isolada de usar o hormônio, né? Se a pessoa já está fazendo, ela tem esse benefício, digamos assim. Mas se ela tem apenas esse risco isolado, ela pode fazer uso de outras medicações que não as hormonais. Entendeu? Com a menopausa também a gente tem um aumento na incidência de doenças coronarianas na mulher, né? Questão do coração? Isso. Infarto agudo do miocárdio, né? Entupimento das artérias do coração, digamos assim. Esses eventos são mais comuns após a menopausa, porque até então ela tem uma certa proteção dos hormônios. Depois ela passa a não ter tantos hormônios. Isso. Então... Exatamente. Então, mulheres, né, a partir dos 45 anos mais ou menos, ou quando estiverem nessa situação do climatério, até chegar à menopausa, elas têm que começar a tomar mais cuidado, né? Os cuidados acho que são sempre importantes, né? Assim, a nossa saúde, a gente tem que estar sempre atento. Então, assim, mesmo na minha idade, na sua idade, a gente já tem que estar atento a isso para a gente poder chegar nessa fase um pouquinho mais avançada, né? Já com bastante saúde, já prestando atenção na alimentação, na questão dos exercícios, porque isso não é uma coisa que você muda, não é um hábito que você adquire do dia para a noite. Então, é bom já ir trabalhando nesse hábito desde sempre, praticamente, né? Isso, exercício físico e alimentação saudável é benéfico para todo mundo, qualquer faixa etária. Exatamente. Doutora Fernanda, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer, obrigada pelo convite. Bem Ver fica por aqui, gente. Mas semana que vem tem mais. Até lá!